Voltando aqui, gente, ao vídeo anterior que a gente estava explicando aí a parte de inequações, estudo sinal e função quadrática. Nesse exemplo aqui, ó, eu cometi uma falha aqui. Eu estou voltando aqui para a gente corrigir isso aqui e para a gente fazer a correção também da semana 4 e 5 do PET 2. Então, nesse exemplo que eu tinha dado aqui, ó, no vídeo anterior, dada a função fx igual a menos x ao quadrado mais 6x, determina os vértices, raízes da função e seu gráfico. A hora que eu fui calcular o y vértice aqui, ó, eu cometi uma falha depois que eu vi isso aqui, ó. No vértice aqui, o x do vértice, a fórmula é x do vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes a. Como o b lá era menos 6 positivo, a gente substituiu aqui, ficou menos 6 dividido por 2 vezes o a, que é menos 1, né? Aí nós resolvemos aqui, ficou menos 6 dividido por 2 negativo, deu 3 positivo, tudo bem. Aí na hora de calcular aqui o y vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes a. Aí eu substituí aqui o valor equivocado aqui, ó, o delta é igual a 36. E eu substituí aqui, foi o valor da raiz, né? Não tem nada a ver o valor que eu coloquei aqui, ó. Então só corrigindo aqui, gente, o delta é igual a 36 aqui, ó. Então aqui nós vamos fazer a correção do y vértice aqui, ó, pra gente seguir aqui, ó. Então aí, gente, o delta aqui, ó, calculando o y vértice, o delta é 36, então vai ficar assim, ó, o 36 aqui é positivo, a gente vai substituir aqui, vai mudar o sinal para 36 negativo, dividido por 4 vezes o a, que é um negativo. Aí vai ficar y vértice é igual a menos 36 dividido por 4 negativo. Aí dividindo aqui 36 negativo por 4 negativo vai dar 9. 9 positivo, porque na divisão negativo dá positivo. Então aí nós temos aqui, ó, o y do vértice, ele é igual a 9. Então aqui também eu coloquei aqui, ó, corrigindo aqui, então o vértice vai ser 3,9 aqui, ó. Aí o gráfico, né, ficou errado também aqui, nós vamos fazer a correção do gráfico, vamos apagar isso aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. Aí o vértice aqui, então os dados lá, ó, né, o a é menos 1, o x1 é 0, o x2 é 6, o vértice é 3,9, ou seja, o x do vértice é 3, o y do vértice é 9, e o c é igual a 0. Então lá no gráfico, lá, né, como eu tinha falado anteriormente, nós temos que marcar lá as raízes, né, a raiz lá são duas raízes, é o x1 que é igual a 0 e o x2 que é igual a 6. Então as raízes que nós vamos marcar aqui no eixo x, né? Então o 0 está aqui, ó, né? O 0, e nós temos aqui o 6, ó, que é a outra raiz, então os dois pontos aqui são as duas raízes. Agora o próximo ponto agora vai ser o vértice é 3 do x e 9 do y. 3 do x está aqui, ó. Aí eu vou subir aqui até a altura do 9 lá em cima, então vai ficar o ponto aqui, ó. Então esse ponto aqui é o vértice, ó, que é 3 do x aqui, ó, e 9 do y. Então o vértice está lá em cima. Como o c aqui é igual a 0, o valor do c coincidiu aqui com a raiz, né? Então esse ponto aqui vai representar o 0 que é a raiz e o 0 que é o c, né? Então aí o gráfico da função, ela é uma concavidade voltada para baixo, porque o a é um negativo, o a é negativo, né? O a é menor que 0. Então nós vamos fazer aqui o gráfico dessa maneira aqui, ó. Ele vai vir aqui, ó, a parábola vai passar lá no 0, descendo aqui, ó. Corrigir aqui um pouquinho, não ficou bom ainda, gente. Vou começar de baixo para cima aqui, quer ver, ó? Então a parábola vai vir aqui, ó, vai aqui no verso, aí começa a descer aqui, ó, aí passando aqui na outra raiz aqui, que é o 6, ó. Então o gráfico não ficou bem certinho aqui não, mas é isso aqui, é o gráfico da função, né? Então nós temos aí, ó, a representação gráfica, né, da função. Vou corrigindo aqui um pouquinho aqui, ó.
Então tá aí a parábola com a concavidade voltada para baixo, né? O vértice aqui, ó, no ponto 3 e 9, e passando aqui pelas raízes, que é o 0, né? 0 e 6 aqui, ó. As duas raízes, né? 0 e 6. Aí o gráfico, né, montado aqui, ó, da maneira, né, uma maneira melhor aqui, ó, com as linhas melhores, né? Ficou assim, ó, né? Concavidade para baixo, uma raiz aqui que é o 0, outra raiz aqui que é o 6, e o vértice, né, 3 e 9 aqui, ó. Esse aqui é o vértice da parábola, né? E lembrando aqui, gente, né, nesse vértice aqui, ó, como tem a concavidade voltada para baixo, porque o A é menor que 0, né? Toda vez que o A for menor que 0, como eu falei anteriormente, essa função aqui, ela tem um valor máximo, e o valor máximo dela, né, no caso aqui, ó, o valor máximo, ele é o y vértice aqui, ó. Então, se eu quero saber, se alguém perguntar para você lá qual que é o valor máximo da função, é só você olhar aqui o y do vértice, ó. O y do vértice, ele é o valor máximo e o valor mínimo também, né? Então o valor máximo aqui, ó, é y igual a 9, né? Esse seria o valor máximo. Agora, se a função tivesse a concavidade voltada para cima, né, aí ela teria um valor mínimo, né? E o valor mínimo seria também o y vértice, né? Então o y vértice aqui, ó, ele é o valor máximo ou o valor mínimo, né? Ele vai ser máximo se a parábola tiver com a concavidade voltada para baixo. E ele vai ser mínimo se ela tiver com a concavidade voltada para cima. Então tá aí, gente, a correção, né, da falha que eu, depois que eu vi a falha que eu tinha feito aí na hora de calcular o y vértice. Nós vamos fazer aqui agora a correção da semana 4, né, que ele pede lá, são 4 questões lá que pede, dada a função de R em R, definida por A1 aí, ó, y igual a 3x mais 1, ele pede, em todas elas, ele pede para esboçar o gráfico, fazer o estudo sinal e determinar se a função é crescente ou decrescente. Essa função aqui, ó, o A, que é o coeficiente angular dela, né? O A é igual a 3, que é o fator que está multiplicando o x aqui, ó, e o B é igual a 1. Né? Pelo fato aqui do A ser 3 positivo, ser um número positivo, então essa função aqui, ó, ela vai ser uma reta crescente, né? Então nós já podemos definir aqui que ela é crescente. Agora, para a gente fazer o gráfico aqui, ó, a gente tem que descobrir aonde ela vai cortar o x e o y. Ela vai cortar o y no valor do b aqui, ó. Já que o b é 1, então ela vai cortar aqui no y no 1 aqui. Nós podemos até marcar aqui já de uma vez. Ela vai cortar aqui no 1, ó, o y, o eixo y. Agora, para a gente descobrir aqui aonde ela vai cortar o x, ó, só a gente determinar a raiz dela. Para a gente calcular a raiz da função, a raiz é x é igual a menos b dividido por a. Como o b é 1, então a raiz aqui, que é o x, ó, vai ser igual a menos 1, que a gente substitui aqui, ó, muda o sinal, porque aqui é menos b, o b aqui é 1 positivo, substituindo aqui muda o sinal para menos 1. E o a é 3, então vai ficar 1/3 negativo. Então quer dizer que a raiz da função aqui é menos 1/3. 1/3, né, vai estar aqui negativo, vai estar entre menos 1 e 0 aqui, ó. Ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Vamos marcar ele aqui, ó. Então aqui seria 1/3 negativo. Agora, para a gente fazer a reta, né, dessa função aqui, nós vamos pegar a régua, alinhar esses dois pontos aqui, ó, que é o b e a raiz, e traçar uma reta aqui, ó, passando pelos dois pontos, que é a raiz da função, que é menos 1/3, e 1, que é o b aqui, ó, é onde a reta corta o y. Então aí nós temos a representação gráfica. Agora ele pediu também para a gente fazer o estudo sinal. O estudo sinal vai ser feito em função da raiz aqui, ó. Então nós vamos ter aqui, ó, x igual a raiz, que é menos 1/3, x maior do que a raiz, ou seja, maior que menos 1/3, e o x menor do que a raiz, que é menor que menos 1/3. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, o que vai acontecer com o y se o x for igual a menos 1/3, for igual a raiz. Toda vez que o x for igual a raiz, o y vai ser igual a 0, né, porque a raiz é o valor que anula o y. E se o x aqui, ó, for maior do que a raiz? Se o x for maior é para a direita aqui, ó. O
que vai acontecer com o y? A reta vai estar acima do zero. Acima do zero aqui, o y é o que? À medida que eu ando para a direita aqui, ó, a reta está acima do zero aqui, ó. Então acima de zero é o que? O y vai ser maior que zero. Maior que zero. Agora, se o x for menor do que a raiz aqui, ó, menor à esquerda aqui, ó, o que vai acontecer com a reta aqui? Está abaixo de zero. Então o y vai ser negativo. Negativo é o que? Y menor que zero. Então esse aqui seria o estudo de sinal do gráfico aqui da função, né? Naquele vídeo anterior lá também que eu expliquei estudo de sinal, eu tinha explicado lá, toda vez que for uma reta, se ela for crescente, né? No estudo de sinal aqui é só repetir, ó, se o x for maior, o y também é maior, se o x for menor, o y também é menor. Então aí é só, a gente repete, né, os sinais aí, ó. Agora, no 2 aqui também, na questão 2, pede a mesma coisa, né? Pede para a gente representar o gráfico, fazer o estudo de sinal. Então aqui, ó, nessa função aqui, o A ele é igual a 3 negativo e o B ele é igual a 1 positivo. Como o A aqui é negativo, aí se trata de essa função aqui vai ter uma reta decrescente. E a raiz da função aqui, ó, vamos calcular a raiz. Então é x igual a menos b dividido por a. Então vai ser x igual a menos 1, que é o, né, muda o sinal, dividido por a, que é menos 3. Negativo, negativo, divisão dá positivo. Então x é igual a 1/3 positivo. Então quer dizer que a raiz aqui, ó, é 1/3 positivo. Então aí, nós vamos marcar aqui, ó, no gráfico, o B aqui, ó, eu vou marcar ele aqui no eixo Y, né, 1 aqui, ó, vai ser o B. E a raiz aqui eu vou marcar aqui no eixo X, ó, 1/3 positivo. 1/3 é um valor que está entre 0 e 1. Vai estar mais ou menos aqui, ó, entre 0 e 1, aqui, ó, 1/3. Então aí nós vamos colocar aqui, ó, 1/3. Vai mais ou menos aqui, ó, vamos colocar ele aqui, ó, entre 0 e 1. 1/3 aqui é positivo. Então aí a reta, né, ela vai passar aqui pelo 1 e pela raiz, que é 1/3. Então aí ela vai ficar uma reta decrescente, né? Ela vai ser nesse sentido aqui, ó, passando aqui nos dois pontos. Então aí nós temos a representação gráfica da função aí, é uma reta decrescente, ó. Agora, o estudo sinal vai ser x igual a raiz, que é 1/3, x maior que é 1/3 e x menor que é 1/3, sempre usando aqui igual, maior, menor. Agora, vamos ver o que vai acontecer aqui com o y. Se x for igual a 1/3, o y vai ser igual a 0. Se x for maior do que 1/3, aqui, ó, se x for maior do que 1/3, à direita aqui, ó, o que vai acontecer com o y? O y vai ser abaixo de 0, ó. Aí você vê, à medida que eu vou andando para a direita aqui, o y está para baixo aqui, ó. Então aí o y é o que? Negativo. Negativo é o que? Menor que 0. E se x for menor do que 1/3, menor é para a esquerda aqui, ó. À medida que eu vou andando aqui, ó, o y está acima de 0. O y vai estar acima. Acima de 0 é o que? Positivo. Positivo é maior, y maior que 0. Então aqui que eu tinha explicado para vocês anteriormente, que, ó, toda vez que se tratar de uma função decrescente, né, é só inverter o sinal, ó. Se o x é maior, o y aqui vai ser menor, ó. Se o x é menor, o y é maior. Isso acontece com a função decrescente no estudo de sinal. Os sinais aqui são o contrário, né, o inverso. A 3 nós temos aqui, ó, y é igual a 3x menos 1, né? O A é igual a 3 e o B é igual a menos 1. Então, calculando aqui, ó, a raiz da função, né, fazendo o cálculo da raiz aqui, vai ser x igual a menos b dividido por a. Então vai ficar x é igual, o b é menos 1, substituindo aqui vai ficar 1 positivo, e o a é igual a 3 positivo. Então a raiz é 1/3 positivo, ó.
Como o A aqui é positivo, essa função vai ser uma reta crescente. Ela vai cortar aqui agora o y no menos 1 aqui, ó, que o y o C, o B é um negativo, né? Então a reta sempre corta aqui o y no valor do B, né? E o x é igual a 1/3 positivo. Então 1/3 vai estar entre 0 e 1, então vai estar mais ou menos aqui, ó, 1/3. Então aí eu tenho aqui, ó, a raiz que é 1/3, esse ponto aqui é a raiz, e aqui nós temos o valor de B. Então aí, ó, desenhando a reta aí, vai ficar uma reta aí que vai passar aqui pelo menos 1 e 1/3 aqui, que é a raiz, ó. Aí nós temos a representação gráfica da função. Agora o estudo sinal, nós vamos ficar aqui, ó, x igual a 1/3, que é a raiz, x maior, que é 1/3, e o x menor, que é 1/3. Aí, como a função aí ela é crescente, né, é só repetir o sinal aqui, ó, vai ficar y igual a 0, aqui vai ser maior, então aqui o y também vai ser maior, ó. Aqui menor, então o y também vai ser menor, né, porque a função ela é crescente. Agora, no exercício 4, né, é para fazer a mesma coisa também, só que a função é menos 3x menos 1. Nós temos aí o A igual a 3 negativo e o B igual a 1 negativo. Então, calculando aí a raiz da função, né, fazendo aí x é igual a menos B dividido por A, nós vamos ter aí a x é igual, o B aqui é menos 1, substitui aqui, fica 1 positivo, e o A é 3 negativo. Na divisão de positivo e negativo vai dar negativo, então aqui vai ficar x é igual a menos 1/3. Então aí a raiz vai ser 1/3 negativo. Então aí vai ficar assim, ó, o B é menos 1, então vou marcar aqui no y, o valor de B que vai cortar aqui no menos 1 do y, e o x aqui vai passar aqui no 1/3, 1/3 negativo aqui, ó, menos 1/3 aqui, ó. Vai passar nesses dois pontos, que é a raiz e o B aqui, ó. Então aí, então o gráfico vai ficar dessa maneira aqui, ó. A reta decrescente, ela é decrescente porque o A é negativo, né? Então aqui, ó, se trata de uma reta decrescente. Nós temos lá o A igual a menos 3, né? Agora o estudo sinal, nós vai ficar assim, ó, x é igual a menos 1/3, que é a raiz, x maior, que é menos 1/3, e x menor, que é menos 1/3. Aí o que vai acontecer aqui com o y? Pelo fato dela ser decrescente, aqui vai ser igual a 0, né? Agora aqui está maior, ó, vai ser o contrário, né? Menor. E a reta aqui ela é decrescente, ó. Aqui está menor, aí o y vai ser o que? Maior que 0. Então, está feito o estudo sinal da função. Agora, na semana 5 é apenas uma questão que ela envolve inequações, né? Ele fala lá na questão 5, ele pede lá para a gente, para uma empresa que trabalha com cadernos, tem gastos fixos de R$400, mais um custo de R$3 por cada caderno produzido. Sabendo que cada unidade será vendida a R$11, quantos cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere os gastos? Então aqui, gente, é o seguinte, é uma empresa que fabrica cadernos, ela tem um gasto fixo lá de R$400, ou seja, esse gasto fixo aqui, ó, são os gastos que envolvem, por exemplo, salário de funcionário, né, energia elétrica e outros gastos que são fixos. E esse custo aqui de R$3 por caderno, né, esse custo aqui é variável, ou seja, quanto mais ele produz, mais ele vai gastar. Então, ou seja, esse custo aqui envolve matéria-prima, né, e outros insumos, né, que é gasto na produção que é gasto lá na produção dos cadernos, né. E no final aí ele vende cada caderno a R$11. Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos chamar X a quantidade de caderno produzido e vendido.
né? O X vai representar a quantidade de caderno. Aí ele pergunta lá o valor arrecadado, qual é o valor de X, né? Onde o valor arrecadado supera os gastos. Então aí nós vamos fazer um cálculo aqui envolvendo uma inequação. Primeiramente que nós vamos fazer uma fórmula, né, para calcular o custo da empresa. Então o custo da empresa nós vamos chamar de C. Nós vamos chamar o custo igual a C. Então o custo C vai ser igual aos R$400, que é os gastos fixos, mais R$3 vezes a quantidade de caderno produzido, que é o X. Então aqui eu tenho uma fórmula para calcular o custo da empresa, que é 400, que é a parte fixa, mais 3 vezes a quantidade de caderno que vai ser produzido. Então aí eu tenho a fórmula do custo. Agora, nós vamos criar uma fórmula aqui para calcular o valor arrecadado, né? As vendas da empresa nós vamos chamar de V. Então as vendas vai ser igual a R$11 vezes a quantidade de caderno vendido, que é X. Ó. Então a venda vai ser igual a 11x, ou seja, se eu vender 1000 cadernos, vai ser 1000 vezes 11, que é, cada caderno o valor de venda é R$11. Então ele quer saber agora o valor arrecadado supere os gastos, né? O valor arrecadado, que é as vendas, supere os gastos, que é o custo. Então supere aqui é o que? Maior, né? Tem que ser maior. Então aí nós vamos fazer o seguinte: vendas tem que ser maior do que o custo. As vendas é 11x, maior do que o custo. O custo é o que? 400 mais 3x. Então vai ficar 400 mais 3x. Isso aqui é uma inequação simples, né? É só eu passar a letra para o lado esquerdo e número para o lado direito. Então vou isolar o x aqui, vai ficar assim, ó, 11x menos 3x. Você passa para o lado esquerdo aqui, muda o sinal, repete, maior que 400. Subtraindo aqui, nós vamos encontrar 8x, 11 menos 3, né? Vai dar 8, maior que 400. Aí, passando aqui o 8 dividindo, vai ficar x maior que 400 dividido por 8. Nós vamos encontrar aqui, ó, x maior, divide 40 por 8 dá 5, né? Sobra um zero ali, vai ficar 50. Então quer dizer o seguinte: se ele produzir 50 cadernos e vender os 50 cadernos, ele não vai ter lucro e nem prejuízo, ou seja, ele vai arrecadar, né, uma quantia para pagar os gastos que ele teve na produção, né? Não vai ter lucro nem prejuízo. Agora, para ele ter lucro, né, para que o valor arrecadado supere os gastos, ele tem que vender uma quantidade acima de 50, ou seja, 51 cadernos para cima. Essa questão aqui, né, a hora que eu olhei a múltipla escolha aqui, eu vi aqui que, né, não está legal não. Então, a letra A aqui, ó, 50, né? Então 50 seria o valor correto? Não, 50 seria correto se ele perguntasse aqui, ó, qual é o valor que deve ser, né, ser arrecadado, de modo que ele não tenha lucro e nem prejuízo. Aí seria 50. Mas pela pergunta que ele fez aqui, ó, qual o valor arrecadado para que supere os gastos, né? Supere o que? Maior, né? Então aqui, ó, teria duas respostas, né? Ou 70 ou 90. Então aqui, até o correto aqui, ó, né? O correto dessa resposta aqui seria 51 cadernos, né? Ou seja, maior do que 50 é o que? 51 para cima, né? Então aqui, na múltipla escolha, né, eu nem aconselharia vocês a marcar a resposta aqui, ó, porque lá ele pergunta quantos cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere os gastos, né? Tem gente que colocou 50, mas 50, quer dizer, se ele vender 50 cadernos, ele vai arrecadar um valor para pagar as despesas, não vai superar. Uma pergunta aqui, supere é o que? Tem que ser maior, né? Maior tem que ser 51 cadernos para cima. Então aí vocês podem só achar a resposta aqui, ó, x maior que 50, não precisa de marcar na múltipla escolha aqui não, né? Que olhando aqui, ela tem mais de uma resposta, não é? Então aí qualquer dúvida vocês podem estar enviando para a gente aí.